Bom dia. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o mundo em conflito, ou seja, a Primeira Guerra Mundial. E o que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial ela vai começar em 1914 e vai terminar em 1918 e foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelo imperialismo das grandes potências europeias. A Primeira Guerra Mundial ela vai estar dividida em dois blocos, né, militares. A Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, gravem lá, a Alemanha, Áustria, Itália, e a Tríplice Entente, que era formada pela França, Inglaterra e Rússia. Pois bem, o que é que vai causar? Quais são as causas da Primeira Guerra Mundial? A chamada Paz Armada, que vai começar em 1870 a 1914. O que foi a Paz Armada? A Paz Armada nada mais foi do que uma corrida armamentista entre todas as potências europeias. Entre a Inglaterra, entre a Alemanha, entre a França e assim sucessivamente. A formação da ordem capitalista também foi um outro fator que contribuiu, né, para o conflito. E o que foi a afirmação da ordem capitalista? Ora, como nós sabemos, né, a Inglaterra, ela de longas datas, ela era a potência industrializada da Europa. Todos os países europeus, de certa forma, compravam produtos industrializados da Inglaterra. Após a unificação da Alemanha, a Alemanha ela vai se tornar a sua principal concorrente. Ou seja, agora vão deixar de comprar os produtos industrializados ingleses e vão também comprar os produtos industrializados alemães. E isso vai gerar um atrito entre ingleses e alemães. Por que esse atrito? Por disputas econômicas. Porque a Alemanha, num espaço curto de tempo, a Alemanha ela vai se tornando, ela vai ganhando espaço e se tornando uma potência. Um outro fator vai ser a competição imperialista. As potências europeias vão disputar, vão competir entre si lá no continente africano, e isso vai desencadear no continente europeu no revanchismo, no nacionalismo. E o que foi o nacionalismo exacerbado? Nós temos exemplos da França, logo após a Guerra Franco-Prussiana, a França ela é derrotada e ela, como punição por ter começado a guerra, o conflito, ela tem como punição a indenização do país vencedor, que foi a Alemanha, e a França é obrigada a dar seus dois territórios ricos em minério de ferro, que é a Alsácia e Lourenço. E também nós vamos ter as disputas da Inglaterra contra a Alemanha. Também temos questões dos russos contra os alemães e assim sucessivamente. Mas um fator do nacionalismo exacerbado, que vai causar o prenúncio do conflito, vai ser a questão dos Bálcanos, uma terra rica em petróleo, rica em minério de ferro, que vai estar numa disputa entre as grandes potências europeias. A Alemanha tinha interesse, a Rússia tinha interesse, só que o Império Austro-Húngaro vai anexar esse território, junto com ele também a Bósnia ao Império Austro-Húngaro. Isso vai causar um sentimento
exacerbado, um sentimento nacionalista exacerbado entre os sérvios. E a partir daí vai gerar o estopim da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, um outro fator é a corrida armamentista, como eu falei para vocês anteriormente, onde os países passaram não só a fabricar, mas como a adquirir armas de destruição de grandes proporções de destruição, né? E aí nós vamos ter o quê? O expansionismo, a política expansionista austro-húngara, como eu falei para vocês, as disputas na região balcânica e o estopim, né, que vai ocorrer, que vai ser a justificativa para o conflito, que é o atentado em Sarajevo. E o que foi o atentado em Sarajevo? O arquiduque, né, o herdeiro, o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, ele vai em uma visita amistosa à capital da Sérvia, que era Sarajevo. O que vai acontecer? Nessa visita, um estudante extremista, ele vai cometer um ato terrorista que ele vai assassinar tanto Francisco Ferdinando, o arquiduque, né, austríaco, como ele vai matar sua esposa também. E aí, as autoridades austro-húngaras vão exigir das autoridades sérvias a prisão e eles vão levar em banho-maria e isso vai começar a guerra. Vocês lembram no início desse que eu falei para vocês, dos blocos, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança? Pois é, na Tríplice Aliança existia um pacto mútuo de um país entrar pelo outro. Quem vai tomar as dores pela Áustria, né, pelo Império Austro-Húngaro, é a Alemanha. E assim sucessivamente. A França vai entrar no conflito e aí começa a primeira, né, vai haver o desenvolvimento do conflito. Como eu falei para vocês, o estopim da Primeira Guerra Mundial, né, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o príncipe do Império Austro-Húngaro, durante uma visita a Sarajevo, né, a Bósnia-Herzegovina. A Primeira Guerra Mundial, ela vai estar dividida em 3 fases. Na primeira fase, que vai ocorrer de agosto a setembro de 1914, ela vai ficar conhecida como a Guerra de Movimentos. O que é isso? As potências vão estar deslocando suas tropas de um lado para o outro de suas fronteiras. Isso causando, né, um certo temor no exército vizinho, na fronteira vizinha, no país vizinho. A segunda fase da Primeira Guerra Mundial, né, vai acontecer em novembro de 1914 a março de 1918 e ela vai ficar sendo conhecida como a Guerra de Posição ou a Guerra de Trincheiras, né? É nesse momento, em 1917, que vai acontecer algo fenomenal. Até então, os Estados Unidos, ele pregava a política da neutralidade. O que é isso? A guerra não é com a América, não é na América. Então, os americanos não têm por que se intervir. E aí, os Estados Unidos, ele vai bancar o quê? Ele vai bancar o advogado do diabo. Ele tanto vai vender armas e mantimentos para a Tríplice Entente, como também para a Tríplice Aliança. Ele vai lucrar com a guerra. E o que é que vai acontecer? Em 1917, vai acontecer algo, né, estranho.
a Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente, ela vai sair da guerra, ela vai se retirar da guerra. Por quê? Porque vai ocorrer uma revolução na Rússia. Na verdade, vão tirar do poder a monarquia, né, que tinha o czar e a sua família vão perder o poder e a Rússia vai adotar o socialismo. E aí é que vai haver a virada da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele entra a favor da Tríplice Entente e isso vai fazer toda uma diferença. Por quê? Porque nas trincheiras, os soldados morriam por conta da imundície, por conta do frio, e eles enlouqueciam naquele clima, né, de total isolamento, de total confinamento dentro daquelas valas. Com a entrada dos Estados Unidos, né, a guerra ela vai tomar uma outra proporção. Por quê? Porque os soldados americanos, eles vão ter uma certa vantagem diante dos soldados europeus. Eles não estão cansados, eles não estão estressados. E isso vai fazer com que, né, a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, pela França e agora pelos Estados Unidos, vençam a guerra. E a última fase, as ofensivas de 1918, vão se constituir com a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, que foi o quê? Que foi o processo de rendição da Alemanha. Em 1918, a Alemanha se rende, por também haver problemas internos, políticos e econômicos dentro do território alemão, e isso causou, né, a rendição da Alemanha. Tem um fato curioso nesse momento, nessa terceira fase da Primeira Guerra Mundial, é que o Adolf Hitler, que ele vai ser protagonista ou ator principal na Segunda Guerra Mundial, ele estava em campo de batalha. E ele estava com sangue nos olhos, porque ele acreditava que se houvesse um esforço de guerra, o que é o esforço de guerra? A união entre todos os cidadãos ricos alemães e injetar dinheiro, a Alemanha vencia a guerra. Por quê? Porque a Alemanha, ela tornou-se, volto a ressaltar isso para vocês, num curto espaço de tempo, ela tornou-se uma megapotência. E isso estava fazendo a diferença nesse momento. Só que houve faltou isso, faltou um acordo, como eu posso falar para vocês entenderem. Faltou esse esforço de guerra. E o Hitler ficou possesso da vida. E a Primeira Guerra Mundial, ela vai ter a sua revanche na segunda, mas isso é um assunto para a próxima aula que nós vamos ter. Certo? Pois bem, qual foi o resultado da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, ela vai causar uma devastação total. Lavouras, cidades inteiras vão estar destruídas. É nesse clima que os Estados Unidos vai se projetar, né, ele vai sair como herói e ele também vai se projetar diante desse cenário de destruição como um país que vai oferecer ajuda mútua aos países europeus para a sua reconstrução. É nesse momento que vai se dar o crescimento econômico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai se tornar uma megapotência. Por quê?
porque os Estados Unidos vai passar a produzir e a ter como seu principal, né, consumidor os países devastados pela guerra, os países europeus. Mas isso também é um outro assunto para uma próxima aula que nós vamos estar falando da grande depressão, né? Ou seja, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Certo? Eu espero que vocês acompanhem no livro de vocês, né? Façam uma leitura e vocês vão entender passo a passo. Ok? Obrigado, bom dia a todos.